Essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, vou repetir aqui, Gênesis capítulo 18, versículo de 11 a 14. Nosso Deus, Ele é Deus de milagres. Veja o que acontece nessa história e aprende, mas aprende e aplica na tua vida que dá certo. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que Sara se riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo já velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eita glória! Diga para você mesmo: o meu Deus é o Deus de milagre. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Então, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, nunca duvide do amor, do poder, das promessas do Senhor na tua vida. Sabemos que Deus, Ele é um Deus de milagres, afinal, o mundo existe por sua palavra e estamos vivos apenas porque Ele quis e assim o desejou, não é verdade? O que poderia ser mais poderoso do que isto, criar o céu, a terra e tudo que nela se contém? Existe algo mais poderoso do que a criação de todas as coisas? Pois então, antes de tudo, Ele era, Ele é e Ele sempre será o Todo-Poderoso. Sara, ela riu de uma promessa que Deus fez a ela e a seu marido. Ela foi incrédula em um primeiro momento, é verdade. Mas quem de nós já não fez o mesmo, não é? Em certas situações, quem de nós já não duvidou de que Deus realmente fosse fazer aquilo na tua vida ou na minha vida? Então, essa palavra ou essa passagem que acabamos de ler, tão conhecida por nós, revela um questionamento natural sobre promessa sobrenatural. Concorda comigo? Feita diretamente por Deus a uma mulher, a um homem. O que impediria Deus, que criou todas as coisas, e o próprio ser humano, de fazer com que o ventre de Sara viesse a gerar uma vida, mesmo já sendo idosa? Então nós precisamos entender uma coisa: o Deus que te prometeu, o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas, independente da fase, do momento, da idade, sabe, da condição social que nós temos. O que te define não é a situação e não é o momento, mas o que te define é o propósito que Deus tem com a tua vida, é a palavra de Deus, o quanto que você crê nessa palavra e o quanto que Ele tem com a tua vida. Então, nós percebemos que muitas vezes não damos créditos às promessas de Deus simplesmente porque elas não têm lógica na perspectiva natural. Eu pergunto para você: por que você não jejua? Porque você não acredita no poder da oração juntamente com o jejum. Você acha desnecessário o jejum. É por isso que muitas pessoas não jejuam mais na época de hoje. Porque ela não acredita que precisa ficar algumas horas em abstinência de alimento para que Deus faça algo na vida dela. Realmente Deus não precisa disso. Mas a palavra instrui que existem situações, existe causa, existe obras que só são desfeita através do jejum e da oração. Mas por que tantas pessoas choram, se desesperam, pedem oração a um e a outro, mas ela mesma não tem a capacidade de ir para o trono de Deus, de fechar a porta do seu quarto, de se trancar e dizer: Deus, eu quero ver a tua glória na minha vida, eu quero ver essa situação mudada, eu quero ver isso aqui transformado, eu vou orar e jejuar até que o Senhor me responda. Por quê? Pessoas hoje não fazem mais isso,
porque não acreditam nem em Deus e nem no poder que Deus tem para fazer sobrenaturalmente na vida dela. E por isso, tem tantas pessoas com o seu ministério, com a sua vida frustrada, pessoas amarguradas, angustiadas, pessoas que não têm mais fé, pessoas desmotivadas, desistindo de Deus. Deus mudou? Não. O que mudou foi a perspectiva do homem em relação ao seu Criador. É interessante. A fé não tem a ver com a razão, a fé tem a certeza de coisas que se esperam e convicção de fato que não se vê, exatamente ao contrário. É o que Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos fala. E se o que queremos fosse possível, fácil e perfeitamente realizável por nós, então não existiria e nem precisaria a fé, porque a fé ela é necessária exatamente para que a gente creia naquilo que humanamente é impossível para nós. Mas não podemos esquecer do que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 50. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Concorda comigo? Então, tudo que é impossível para mim é possível para Deus. Lucas capítulo 14, versículo 50. Então, o problema não está em Deus, mas em nós. Não podemos dar ouvido à voz da razão quando o assunto é milagre. Não podemos dar ouvidos à dúvida plantada pelo inimigo ou pela pressão do momento, da situação, quando o que queremos parece impossível aos nossos olhos. A minha pergunta para você nessa tarde é: como que você reage diante das pressões do mundo, diante das pressões mundanas, diante das pressões da sua alma, diante da pressão na área financeira, na área sentimental? De que forma você age? Você age usando essas situações para justificar as suas escolhas erradas, distante daquilo que Deus tem? Ou você, nesse momento de pressão, você busca cada vez mais o Senhor, você se envolve cada vez mais com o Senhor, porque você sabe que pressão exige realmente um olhar numa perspectiva espiritual, um olhar de uma forma sobrenatural espiritual. Como você age diante das pressões que a tua mulher faz, que o teu esposo faz, que o teu namorado, a tua namorada, os teus amigos, as pessoas em volta de você? Como você age? A forma como você age sobre pressão dá para você descobrir que tipo é o seu caráter, quem é você aos olhos de Deus e aos seus próprios olhos. Então, queridos, nós precisamos compreender. Viva por fé e persista na sua fé, pois é assim que você vai vencer a todas as pressões, a todas as crises, a todas as situações que vêm para nos confrontar. Sara duvidou por alguns instantes de que uma velha poderia gerar para Deus, mas deixa eu te dizer que quando Deus criou aquela senhora, ela não era uma velha, ela era um bebê como todos os demais. E o mesmo Deus que criou aquele ser é poderoso para recriá-lo e transformar quantas vezes seja necessário. Então a fé, ela não tem base naquilo que é lógico, naquilo que é natural, mas a fé tem base naquilo que Deus nos garante ser para cada um de nós. Confie na palavra, dê o seu passo nessa tarde de fé e Deus vai agir por você, ok? Deus abençoe.